Você estava comendo esse chocolate aqui, e aí eu tive uma ideia muito boa para mostrar uma realidade para você que poucas pessoas te mostram e que na verdade muitos te enganam com isso. Eu quero que você leia junto comigo, vou deixar uma fotinha aqui para você ler junto comigo, ó. Então aqui é um chocolate da Milka aqui, não tô fazendo propaganda nem nada, mas olha só, inclusive eles colaram com um adesivo, ó. Eu tô tirando aqui para você ver, ó. Você viu que isso aqui é um adesivo, né? Ou seja, provavelmente o produto já estava pronto e eles precisaram colar um adesivo para mostrar uma informação importante. E olha só este adesivo aqui que eles colaram do lado de cá. Eu vou tentar arrancar aqui sem rasgar. Olha só que doideira isso aqui, ó. Vou até colocar aqui pra você ficar vendo ele, ó. Ó, você vai passar o vídeo inteiro assistindo e vendo esse adesivo aqui pra você lembrar. Novo peso de 100 gramas para 90 gramas. Redução de 10 gramas, 10%. Ou seja, preço que você tá indo lá, você comprava antes por 10 reais, 12 reais. E aí você vai lá, consegue comprar ele por 10, 12. E aí você pensa que o preço não subiu. Só que na verdade, o peso do produto que você tá levando para casa caiu 10 gramas. Ou seja, é como se a inflação fosse de 10%. Isso aqui a gente chama de reduflação. Quando ao invés de subir o preço do produto, eles diminuem a quantidade, justamente para você não perceber que o preço está subindo. A mesma coisa acontece com um monte de coisa aí que você consegue ver no mercado. Se você prestar atenção, você consegue ver que estão reduzindo a quantidade, o volume, para tentar te enganar. No café isso ficou muito óbvio, inclusive revoltou muita gente. Eles não tinham como mais reduzir volume, mas aumentaram o preço sem dó, na verdade. E por que você me falou sobre o chocolate, o café, Léo? Porque o canal aqui, ele é focado em te ensinar como você vai aprender a estudar seus ativos, seja fundos imobiliários, seja ações, seja renda fixa, seja ETF, seja investimento no exterior, seja cripto. Tô aqui para te ensinar, não é verdade? E realmente você vai aprender a ponto de conseguir boas rentabilidades. Você vai aprender a ponto de conseguir boas rentabilidades. Isso é o que a galera fala aí nos comentários. Só que eu preciso te alertar de algo que eu vejo normalmente as pessoas comentando, que é: Léo, conseguir bater 1%, os alunos do Método 2 em 1 conseguem, os alunos da mentoria conseguem, conseguir bater 1% de rendimento na minha carteira, principalmente se estiver mais focado em fundo imobiliário, né? Isso com ação é mais complicado de fazer, mas dá para fazer também com um tempo, longo prazo. E eles falam: eu já tenho 2 milhões e pouco, vou me aposentar. Vou até deixar um print aqui de um aluno que tem esse dinheiro já tá vivendo de renda. E aí, você pode não se enquadrar neste momento, mas você vai se enquadrar em algum momento. E você já precisa ter esse conhecimento pra você não errar. Uma coisa que poucas pessoas pensam é o seguinte: beleza, Léo, hoje eu vou no mercado, fui no mercado sexta-feira passada para comprar carne, refrigerante, e graças a Deus a gente não bebe nada alcoólico, né? Então não temos esse gasto. Eu comprei lá 2 Coca-Cola zero, comprei 2, 3 quilos de carne, porque o André gosta pra caramba de comer, rapaz do céu, aquele ali come uma carninha, viu? Comprei mandioca para fazer aquela mandioquinha cozida, inclusive o pessoal aqui do Rio Grande do Sul come mandioca com sal, né? E nós lá do Goiás comemos mandioca com açúcar. Nós trouxemos essa cultura pra cá. Todo mundo aqui come agora mandioca com açúcar, pelo menos os que conhecem a gente. E um pãozinho de alho. Cara, eu me lembro, quando eu comprava um quilo de carne, na época lá de faculdade, que eu comprava aquele carne, eu lembro que eu fiz um churrasco só. Durante os meus 6 anos de faculdade, fiz um churrasco só, que o meu avô tinha me dado dinheiro pra eu fazer churrasco. Eu lembro que a gente foi no mercado e a gente comprou a carne mais barata que tinha, que na época era o cupim. Não sei porquê, mas lá em Macapá, cupim era barato. Eu lembro que nós pagamos 14 reais no quilo de carne. 14. Hoje você não compra nem carne moída com 14 reais, nem aquela de segunda, de terceira, na verdade. O que você compra hoje, 14, se você for comprar osso? Ou seja, a gente precisa levar isso em consideração. Porque imagina que o Léo, lá de trás, de 10 anos atrás, e olha que não tem tanto tempo assim, é 10 anos, né? Quando nós estamos investindo, nós estamos pensando em 20, 30, 40 anos pra frente. Pensa no Leozinho lá de 10 anos atrás, que conseguiu fazer um churrasco com menos de 100 reais. Ainda tem o carvão que tem que comprar, né? O carvão tá caro também. Com menos de 100 reais, o Leozinho conseguiu fazer o churrasco. O Leozinho era desnutrido. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. O Leozinho era desnutrido, ele não conseguia comer muita carne naquela época. Hoje o Leozinho já consegue comer mais carne. O que eu quero te falar com isso? Se eu pegasse aqueles 100 reais que eu fiz um churrasco lá e trouxesse pro dia de hoje, provavelmente eu ia comer mandioca, pão de alho e talvez umas coxinhas de frango. Mas eu não ia conseguir comprar o cupim, que o Leozinho lá, com muito menos qualidade de vida, conseguiu. Não ia conseguir comprar nem 1 quilo de carne. Opa, 1 quilo de alcatra, de maminha, de qualquer coisa aí, de colchão mole aí, de sei lá, qualquer coisa tá 70 pila pra cima, não é verdade? Chuleta tá caro, chuleta.
Então, é ilusão você pensar que se você bateu hoje um rendimento de 10 mil reais por mês, e aí o título desse vídeo vem à tona, por que que 1 milhão não gera 10 mil reais de aposentadoria? Se você estuda aí 12 semanas, 20 semanas junto comigo aqui no YouTube, ou decide entrar num dos cursos, você vai conseguir bater 1%, cara. Você vai conseguir bater 1%. E você que tá construindo seu patrimônio também, você vai conseguir bater 1%. Só que qual que é o problema disso? Se tem algum problema, né? Porque 1% de rendimento no mês é muito bom. Mas qual que é o problema? Você confiar neste 1% pro resto da sua vida e confiar que seu poder de compra será mantido. Vou pedir que você entre junto comigo aí se você tá no computador, tá? Se tiver no celular vai ficar mais difícil, mas enfim, ó. Você vai digitar o seguinte, ó, calculadora IBGE, beleza? E aí você clica aqui nessa calculadora do cidadão do Banco Central, tá? Aqui BCB é Banco Central do Brasil. Você vai chegar nessa calculadora aqui, ó. E aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você selecione aqui, ao invés de IGPM, você vai selecionar IPCA, beleza? IPCA. E aí a gente vai colocar como se você tivesse aposentado em 2010. Vamos colocar aqui que você tivesse se aposentado em 2010. Então, vamos pegar aqui ó, o ano, 2010. Vamos colocar lá janeiro de 2010, tá? Se aposentou lá no dia 1º de janeiro de 2010. E a gente vai considerar a data de hoje, beleza? Vamos considerar a data de hoje. Nós estamos no dia 25/11. Vamos colocar aqui então, dia 1º. E a gente vai colocar o valor a ser corrigido. Calma, tá? Não precisa desesperar. Eu vou te dar algumas maneiras e algumas soluções para fugir disso. Mas primeiro eu quero te mostrar que se você não ficar esperto, você vai cair nisso aqui. Vamos supor que você bateu sua meta tão sonhada. Eu não sei qual que é a sua meta. Eu não sei. Eu quero inclusive que você deixe aqui nos comentários para eu ver. Você que assiste o canal e você que é mais dedicado, que é o cara que comenta, que curte o canal, eu quero saber você, qual que é a sua meta de renda passiva? Qual que é a sua meta de patrimônio? Pô, Léo, eu quero ter 500 mil reais investidos quando eu for me aposentar. Que aí, se a gente seguir a métrica aqui do 1%, você vai ganhar 5 mil reais. Pô, Léo, eu quero ter 1 milhão para aposentar com 10 mil. Pô, Léo, eu quero 2 milhões para aposentar com 20 mil. Isso considerando aqui que você vai conseguir 1% de rendimento ao mês. Beleza? Que é difícil. Mas vamos lá. Quer que você deixe aqui nos comentários. Eu vou usar esse exemplo aqui deste aluno que ele compartilhou com a gente e tá aposentado aí ganhando seus 26 mil reais. Vou usar 25 mil para poder ficar bonitinho, beleza? Então olha só, os 26 mil reais que ele aposentou lá em 2010, vamos supor que você vai, independente do ano que você se aposentava. Ah, Léo, eu vou conseguir bater a minha meta, mas vou conseguir bater em 2050, em 2045, em 2060. Eu tenho 28 anos, quero me aposentar aí com 60 anos, então tenho mais 32 anos pela frente. Vai dar lá 2057. Vamos supor que você vai se aposentar aí em 2057 como eu, um pouco antes se você for mais velho, beleza? E aí, independente de quando você aposentar, nós concordamos que pelo menos 15 anos você vai ficar aposentado, né? Pelo menos 15 anos você vai sobreviver depois da sua aposentadoria. Que foi o caso aqui desse exemplo. Ele aposentou em 2010 com 26 mil reais e 2025, vamos trazer esse valor a valor presente? Quanto que a inflação corroeu esse patrimônio? E o quanto que você precisaria de ter? Olha só, se a gente corrige esse valor, aqui o Banco Central ainda não tem o IPCA de novembro, a gente tem que voltar um mês, tá? É porque o IPCA de novembro sai em dezembro, tá? Vamos usar aqui 1º de outubro, vamos corrigir o valor. Olha lá, presta atenção nisso aqui, ó. 26 mil reais lá em 2010, trazido para 2025 dá 63 mil reais. 63 mil reais. 144% de inflação. Se a gente aplica aqui a deflação no valor, é como se ele, que tivesse aposentado com 26 mil, hoje estivesse vivendo no padrão de vida de 10.600. Imagina você se aposentando com 26 mil reais, aí você tem um carro bom, uma casa boa, faz churrasco toda semana, viaja com a sua princesa, com seus filhos frequentam uma boa escola, tarará, e enfim, consegue um monte de coisa, porque estilo de vida de 26 mil reais, convenhamos, eu gasto 12, 15 mil reais por mês, e meu estilo de vida é muito bom. Moro num dos melhores apartamentos da cidade. É lógico que é a cidade do interior, né? Mas o estilo de vida é muito bom. Então, quem vive com 26 mil é bom pra caramba, concorda? Agora, imagine esse cara que aposentou com 26 mil e viu seu estilo de vida caindo e hoje ele só consegue viver com 10.600. Ou seja, ele ia ter que baixar o padrão de vida dele em 144%. Ou seja, em 2,44 vezes. E ele tá recebendo 1% ao mês, tá? Ele tá recebendo 1% ao mês. Ele continua recebendo 1% ao mês. Ele continua recebendo os 26 mil reais. Só que os 26 mil reais hoje não vale mais nada, porque os 26 mil reais hoje, você precisa de 63 mil para comprar a mesma coisa que os 26 mil compravam. Léo, então quer dizer que esse negócio de se aposentar por longo prazo é mentira? É um mito? Que isso não funciona? Que não adianta nada eu bater lá minha meta tão sonhada de 1 milhão, que eu não vou conseguir me aposentar? É para isso que eu tô aqui, né, meu amigo? Para te mostrar a verdade e te mostrar o que você tem que fazer para driblar isso aqui. Porque isso aqui é o problema da inflação. A inflação tá corroendo o seu patrimônio. E ela vai continuar corroendo o seu patrimônio se você não tomar cuidado. E aí a gente tem dois grandes
pontos, tá? Vamos para 2 grandes pontos aqui. Primeiro eu vou falar o que você deveria fazer com o seu patrimônio para que você não perca seu patrimônio pela inflação. Para aquelas pessoas, como alguns de vocês, que acreditam que os fundos imobiliários não repassam a inflação, que acreditam que as ações não repassam a inflação, que você mesmo tem que dar um jeito de repassar sua própria inflação para que você consiga aumentando seu patrimônio de maneira constante para que realmente seus 26 mil reais subam para 27, 28, 29, até, no caso de hoje, estar recebendo 63 mil reais, para que esses 63 mil reais equivalham a 26 mil reais de poder de compra lá no passado. Beleza? Então primeiro vamos para esse ponto, depois eu vou te mostrar o tanto que é bom investir em renda variável, mas espera um pouquinho. Ponto 1. Supondo que você tem seus 2 milhões e pouco, 1 milhão e pouco, eu tô usando 2 milhões aqui, galera, eu sei que é distante da realidade, mas é porque eu tô usando o exemplo do aluno aqui, tá? Então vamos supor que você tem 2 milhões, você tá aí com o seu rendimento de 1% ao ano, e aí tá gerando sua renda aí de 26 mil ali, que é o caso deste aluno, tá? Então tem 2,6, vai fazer 26 mil reais de renda passiva, beleza? Neste caso dele, grande parte da carteira dele tá em fundos imobiliários, mas você pode usar isso aí também para sua carteira de ações, você pode usar isso aí para sua carteira de fundos imobiliários, de ETF que paga dividendo, qualquer tipo de ativo que tá dentro da sua carteira que te gera renda, tá? E aí, qual que é o ponto de armadilha aqui? Você usar 100% do seu rendimento. Você tem 2,6 milhões, 26 mil de renda passiva porque o seu rendimento é de 1%. E aí você pega todo esse rendimento, esse 1% de geração de renda e gasta tudo com carne, com café, com chocolatinho aí. E aí você vai gastando, vai gastando, vai gastando. E aí, partindo do princípio que os ativos da sua carteira não vão repassar a inflação, ou você não vai contar com que eles repassem, perceba, todo mês a gente tem um IPCA de média 0,45 a 0,6% ao mês. Ou seja, o seu patrimônio total, que é os 2 milhões e 600 mil, todo mês ele perde poder de compra de 0,6%. Vou colocar aqui para ficar didático, 0,5, que é a média mesmo, tá? Dá 6% de inflação anual. Logo, apesar de nominalmente você continuar recebendo 26 mil reais, o poder de compra desses 26 mil reais vai diminuindo. Como que eu resolveria isso, Léo? Eu mesmo, por conta própria. Você deveria reinvestir, pegando do seu rendimento, pelo menos a inflação. Então, se a inflação é 0,5 e você recebe 1% ao mês, você deveria usar só 0,5% ao mês. Para os outros 0,5% você reinvestir no seu patrimônio total. E aí o seu patrimônio ele vai crescendo exatamente o que a inflação consumiria dele. Olha só um exemplo aqui, ó. Vamos abrir aqui o Excel só para ficar didático para você. Vamos supor aqui que você tem 2 milhões e 600. O seu rendimento é de 1%, certo? Então a sua renda passiva vai ser 1% vezes 2,6 milhões, 26 mil reais de renda passiva, tá? Considerando que você tem 1% de rendimento, que dá para você conseguir hoje. O que também era uma coisa que a gente poderia discutir, porque não é sempre que você vai conseguir bater isso, mas vamos deixar isso para depois, tá? O ensinamento que eu quero te passar é maior do que isso. E se o caboquinho pegar esses 26 mil reais e usar todo ele, perceba, no próximo mês, vamos considerar aqui, ó, inflação média mensal. No outro mês, de 0,5%. No outro mês, esse 2,6 milhões, ele vai continuar sendo 2,6 milhões. Só que o poder de compra dele já não vai ser mais de 2,6 milhões. Vai ser de 2 milhões 587 mil. Ou seja, ele perdeu aqui 13 mil reais de poder de compra de cá para cá. Como que ele faz para manter esse poder de compra? Ele deveria pegar deste rendimento e colocar 13 mil reais ali. Ou seja, no caso, como a inflação aqui foi 0,5, ele teria que pegar metade do rendimento dele. Ou seja, para o dinheiro dele continuar com o poder de compra de 2,6 milhões, ele deveria reinvestir 13 mil e o que ele poderia gastar seria 13 mil. Então, isso aqui volta para o patrimônio, reinvestimento, e esse aqui ele pode gastar. Ou seja, quem tem 2,6 milhões de reais, tem o seu rendimento de 1% ao mês e tem uma renda passiva de 26 mil reais, ele não está aposentado com 26 mil reais. Porque se ele considera, e aí agora vem o CIS, se ele considera que os investimentos dele não repassam a inflação e que ele não quer considerar com isso, ele não quer considerar isso, então ele não quer contar com os investimentos dele passando a inflação, o que é realmente algo prudente, logo, ele na verdade está aposentado com 13 mil reais mensais. Porque se a gente considerar a inflação média de 0,5, ele deveria reinvestir 13%. Isso piora, porque se a inflação subir, olha só, se a inflação subir, vamos supor que agora a inflação está de 0,7 mensal. 0,7 mensal vai dar aí seus 8, 9% ao ano, beleza? Se for 0,7 mensal, o patrimônio que ele vai ter que reinvestir agora é maior, ó. O patrimônio que ele vai ter que reinvestir vai ser 18.200 para poder continuar com os 2 milhões e 600. Ou seja, ele vai ganhar os 26 mil, mas
mas ele vai estar aposentado apenas com 7.800. Isso se a rentabilidade for de 1%. Vamos diminuir a rentabilidade? Aí piora mais um pouquinho, ó. Vamos diminuir a rentabilidade para 0,85. Olha lá, o cara com 2,6 milhões aposentaria só com 4 mil reais. Nossa, Léo, aí agora você me desmotivou demais. Realmente, eu tô me esforçando aqui para você conseguir enxergar o lado negativo da inflação. É óbvio que a média da inflação não é 0,7, em alguns momentos vai estar assim, mas a gente olha a média. Então, a média da inflação é de 0,45, 0,5. Então, mesmo que a sua rentabilidade seja mais baixa, de 0,85, a inflação média é de 0,50, se você tivesse 2.600.000 rendendo a 0,85, você teria essa renda passiva aqui. E considerando, porque a gente já vai chegar na parte do 2 do vídeo, considerando que seus ativos não repassam a inflação, você teria que fazer esse repasse você mesmo, ou seja, você teria que ir reaportando 13 mil reais todos os meses para você continuar tendo 2.600.000, e aí você só poderia usufruir de 9.100, beleza? Isso aqui é o que você deveria fazer se você fosse prudente e se você não quisesse contar com o repasse da inflação pelos ativos. Ah, Léo, mas eu posso usar os 22 mil, não posso? Pode, ele vai cair na sua conta, você pode usar eles. O problema é que se você usar esses 22 mil reais agora, ao invés de usar só 9.100, é como se você estivesse pegando a sua aposentadoria lá do futuro e trazendo a valor presente. Porque se você aposenta 9.100, você ficou aposentado a 9.100 pro resto da sua eternidade, entende? Você aposentou você, seus parentes, todo mundo que for ter aqui esse dinheiro aqui depois, né, os seus herdeiros. Aí a pergunta que fica é, você prefere se aposentar pro resto da sua vida a 9.100 ou prefere se aposentar agora com 22.100 e ir perdendo poder de compra? Porque se eu me aposento com 65 anos de idade, eu fico pensando, pô, o Léo de 65 anos vai precisar menos de dinheiro do que o Léo de 90. Porque o Léo de 90, teoricamente, quer estar ativo ainda, bombado ainda. Eu quero estar assim, ó, com 90 anos de idade. Carregando a princesa nos braços, os 7 filhos ainda. Só que, com certeza lá eu terei menos força para poder trabalhar do que com 65 anos, do que com 28. Então, a nossa perspectiva, na verdade, é a gente começar com uma renda menor e crescer nessa renda, na verdade. E não contrário, começar com a renda grande e diminuindo a renda. Porque se a gente levar em consideração esses 15 anos que a gente fez aqui na própria calculadora do cidadão do próprio Banco Central, você vê que, teoricamente, se eu fosse seguir isso, daqui a 15 anos, seguindo a mesma inflação que aconteceu de 15 anos para trás, esses 22.100 iriam reduzir em 2,44. Ou seja, eu teria um poder de compra de 9 mil. Nossa, Léo, mesma coisa daqui, né? Só que aqui é com 15 anos. Eu comecei aposentado com 22. E aí eu fui perdendo esse poder de compra. Aqui, lembra que eu tô falando sobre poder de compra. Você ainda vai estar recebendo os 22 mil. Você ainda vai cair os 22 mil na sua conta. Só que esses 22 mil não vai comprar mais a mesma coisa. Os 12 reais comprava 100 gramas desse chocolatinho. Agora os 12 reais só compra 90, entende? Ainda é 12 reais, só que eu tô comprando menos. Então, o poder de compra, neste exemplo, cairia para 9,57. Uai, Léo, então é melhor eu aposentar com 22, já que vai cair o poder de compra 9,57, sendo que aqui eu teria que reinvestir 13 mil e ficar só com 9.100 no bolso. Só que isso aqui é 15 anos. Se a gente colocar mais anos, se a gente coloca 20, 25 anos, eu acredito que você não quer ficar aposentado só 15 anos, você quer ficar aposentado até você morrer e deixar alguma coisa pra sua família, né? Algum legado pra sua família, na verdade. E aí, se a gente aumenta aqui o tempo, ó, vou colocar aqui, ó, IBGE, vamos colocar agora, ao invés de 2010, vamos colocar 2000, ano 2000, ó, janeiro de 2000. E agora 2025 aqui, ó, vamos pegar aqui outubro de 2025. E vou colocar lá os 22.100. Olha lá, eu teria que ter 102 mil. O índice de correção aqui foi 4,63. A gente divide aqui, ó, 4,63. Você teria aposentadoria em 25 anos. Você começou aposentado com 22 mil. Seu poder de compra era 22 mil. Você, depois de 25 anos, ainda tá recebendo 22 mil. Só que o seu 22 mil só compra o que hoje 4.700 compra. Você vai ter 2,6 milhões para aposentar com 4 mil reais? Palhaçada, né? Poder de compra 4 mil reais? Não. Então você tem que repassar essa inflação, tá? Léo, mas só existe essa maneira de repassar o IPCA? Não. Vou te mostrar aqui um outro ponto. Eu sempre perco essa conta de luz. Mas vou deixar o print dela aqui que depois eu vou achar ela, tá? Você consegue perceber que alguns tipos de ativo, eles repassam a inflação. Então é óbvio que se você fizer isso, você vai ficar extremamente seguro de que você vai manter seu poder de compra. Mas, se você investe bem, com conhecimento, colocando seu dinheiro em ativos que têm a capacidade de repassar a inflação, você consegue esse repasse de inflação aqui, ó, esses 13 mil que teoricamente teria que sair do seu bolso e entrar de novo no patrimônio, você consegue fazer esses ativos fazerem isso para você. Por exemplo, no caso dos fundos imobiliários, eles repassam a inflação aumentando o preço do aluguel. Isso é simples de você entender. Se você mora de aluguel ou se você aluga casa para alguém, isso é fácil de entender. Todos os anos o aluguel é reajustado pelo IPCA. Aqui nessa simulação, a gente está considerando que você tem uma casa de 2,6 milhões e que você nunca vai subir o preço
preço do aluguel, vai ser R$ 22.000 de dividendo pro resto da sua vida. Você nunca vai subir o preço desse aluguel, vai ser a mesma coisa. É uma simulação muito pessimista. E no caso dos imóveis, no caso dos fundos imobiliários, tem esse repasse, não só no preço do aluguel, mas também no preço do imóvel. O imóvel também vai subir de preço. Os 2.600.000, ele não necessariamente vai ficar 2.600.000. Aqui a gente tá considerando que ele vai ficar 2.600.000 para sempre. Mas se você investir em ativos bons, eles vão valorizar. E se eles vão valorizar e vai aumentar o rendimento, vai continuar lá no 0,85, a sua renda passiva vai aumentar também. Em geral, anualmente falando, vai ter repasse de inflação. Coisas que a gente consegue ver claramente. Quais são os tipos de ativos que repassam a inflação? Utilities. O que são utilities? Saneamento, energia. Setor financeiro também tem essa capacidade. Tudo que tem recorrência, ele precisa repassar a inflação, porque senão fecha tudo. Imagina só, você vai na Vivo e contrata lá um plano de celular a R$ 59,90. Pra você ter acesso à internet, tanto de giga lá, você consegue mexer no WhatsApp e tal. Imagina só, se a Vivo não subisse o preço desse R$ 59,90, era o resto da vida R$ 59,90. E ela sobe o preço, não sobe? Por que você acha que ela sobe o preço? Para poder manter margem de lucro, porque a inflação vai corroendo. Então ela precisa subir para ajustar, pelo menos pela inflação. Inclusive, existe um efeito econômico, isso foi estudado lá na Escola Britânica de Economia, onde as empresas, principalmente aquele tipo de ativo que é extremamente necessário, que você não consegue viver sem: energia, lugar para morar, aluguel, imóvel, saneamento, você não consegue ficar sem tomar banho, tomar água, você não consegue viver sem usar alguma coisa de saneamento, você não consegue viver sem setor financeiro também. Então, essas coisas que são extremamente necessárias, ela tem um poder muito grande de repasse de inflação, mas não só isso. Eles aproveitam a inflação que foi de 5% para repassar 7%. Ou seja, o seu patrimônio de 2,6 milhões, se estiver investido nesse tipo de empresa, não vai crescer só a inflação, vai crescer mais do que a inflação. Isso vai gerar um rendimento, não só o ajuste da inflação, mas maior do que o ajuste da inflação. Ou seja, esses R$ 22.100 que você está recebendo, a tendência é que ele vá subindo também. Inclusive, talvez, se forem boas empresas que repassam bem o IPCA, talvez maior do que o IPCA médio. Léo, então quer dizer que se eu estou investindo em ativos que repassam a inflação, eu não preciso me preocupar em reaportar? Aí que tá o erro. Você precisa sim reaportar. Porque se você faz o esqueminha de reaporte, não necessariamente precisa ser esse, tá? Você pode reaportar menos, tem que fazer suas contas, porque depende da sua realidade, depende da sua carteira, como que a sua carteira está, o que é composto sua carteira, se tem ação, se tem fundo imobiliário, o que tem nela, depende muito, é muito particular isso aqui. Não tô falando nem de ativos, nem de nome de ativo, eu tô te falando sobre setores, tô te falando sobre como funciona a inflação e por que a galera pensa que se juntar 1 milhão vai ter 10 mil de renda passiva pro resto da vida. E é isso, tô aproveitando. Não é assim, entende? Não é assim, tanto que você pode ter até mais, mas se você não tomar cuidado, você vai ter menos. Vou pegar aqui uma empresa, por exemplo, a Sanepar, empresa de saneamento, é bem reloginho, inclusive a gente sempre usa os gráficos de lucro dela para mostrar o quanto essas empresas de utilities repassam bem, né? Olha só, você consegue ver aí quanto o lucro foi subindo, igual um reloginho, realmente, sempre tem aumento de lucro. Naquela simulação que a gente fez, onde seu patrimônio ficaria estacionado, é como se a Sanepar, caso você tivesse esses 2,6 milhões em Sanepar, é como se ela tivesse lucrado a mesma coisa todos os anos, o que a gente sabe que não é verdade. Mas tem um detalhe também que é muito importante você entender. Olha só, você consegue ver que em 2015 ela pagava 17 centavos por ação, subiu para 21, ou seja, não tá pagando só 17 centavos mais, ela subiu para 21, tá vendo que tem uma subida? E esse ajuste foi de 4 centavos, foi um ajuste de 23%, foi 23% de alta. Entende que foi muito maior do que a inflação? Muito maior do que a inflação. E aí isso continua acontecendo, mas olha só o detalhe que eu quero te mostrar para não te deixar desprevenido, não te pegar desprevenido, né? Olha só, de 2015 para 2019, a Sanepar aumentou drasticamente seus dividendos, muito mais do que a inflação. Então, teoricamente, você não precisaria nem ter reinvestido mais dinheiro. Você só tivesse deixado seu patrimônio ia crescer e junto ia crescer também os dividendos. E aí os seus 22 mil lá de renda passiva, 26 mil de renda passiva ia crescer. Então, você não precisava ter se preocupado em tirar dinheiro do seu rendimento para reinvestir. Só que olha só para você ver que não dá para você contar com a galinha e o ovo, né? Que eu não posso mais juntar a frasezinha que a minha princesa danou comigo. Olha só, em 2020, caiu para 20 centavos. Caiu para 20 centavos. Ou seja, a renda variável, ela não tem esse nome renda variável à toa. É porque o fluxo de caixa das empresas varia. E se ele varia, é venda, né? Se ele varia, varia rendimento, varia lucro. Então, mesmo que aqui a empresa em 2020 fosse muito melhor do que essa empresa aqui em 2016, que estava pagando o mesmo tanto de rendimento, aqui ela enfrentou um problema. Então, imagina, você vai estabelecendo aí o seu poder de compra igualzinho ao que você recebe. Você recebe 22 mil, você gasta 22 mil. Chega um momento como esse, se você está investido na renda variável, que, vai cair de 22 mil para 15 mil sua renda. E aí, como que você vai viver? Aí você arranca um pedaço do patrimônio. Aí você já consome um pedaço do patrimônio. Isso que eu não quero que aconteça com
com você. Então, pra gente concluir esse vídeo aqui, eu quero deixar a recomendação deste outro vídeo, que você tem que ir lá para completar o seu ensino. Eu vou te mostrar como que as empresas repassam a inflação, porque aqui eu te citei que as empresas podem fazer isso. Mas como que elas fazem isso? Na tua explicação, assim, absurda, assiste esse vídeo de verdade, que você vai completar um aprendizado muito grande hoje. E, pra gente fechar, o que eu quero deixar pra você ficar reflexivo, é estabelecer uma margem de segurança sobre os seus rendimentos. Ou seja, quando você entrar na fase de usufruto, você vai consumir o seu rendimento para poder comprar carne, dar o agradinho lá para sua princesa, comprando perfuminho da Boticário, comprando o bombonzinho da Cacau Show, que você vai presentear a sua princesa. E a gente tá trabalhando para isso mesmo, para você aposentar e poder viver tranquilo. É para isso que nós estamos trabalhando. Senão não faz tanto sentido, né? Além do propósito que Deus tem na sua vida, no trabalho que você tem, a gente quer sim se aposentar, não tem nada de errado nisso. Só que o que eu tô dizendo é para você estabelecer uma margem. Você quer viver com 15 mil? Estabeleça uma margem. Pô, então eu vou me aposentar com 20 mil. E quanto que deve ser esta margem? Eu poderia fazer aqui junto com você um monte de planilha para te mostrar a parte matemática do quanto que teoricamente você deveria guardar do seu rendimento para que você consiga manter seu poder de compra, mas invariavelmente, dependendo da sua carteira, e principalmente se você montou a sua carteira forte que repassa a inflação, 10 a 20% do seu rendimento é o suficiente. Você não precisa pegar toda a inflação do mês para repassar. Por quê? Porque os seus ativos vão fazer esse trabalho para você. E aí você só tá complementando. Porque se os ativos não conseguirem repassar toda a inflação, você tá complementando com pelo menos metade. E aí, daqui a um ano, o ativo repassa a inflação mais alguma coisa. E aí você volta ao normal. Então, de 10 a 20% é sensato. É tranquilo, de 10 a 20% do seu rendimento. Então, por exemplo, você recebe lá 10 mil reais, de 10 a 20% você vai tirar para reinvestir. Você quer aposentar com 10 mil? Então você não tem que bater a meta de 10 mil. Você quer aposentar com 10 mil, você tem que bater a meta de 12. Que aí você tira 2 mil para continuar aportando, 20%, entende? A mesma coisa com valores menores e valores maiores. Você quer aposentar com 100 mil. Então você tem que bater uma meta de 120 para continuar reinvestindo 20 mil. Se você quer ser muito seguro, muito seguro, reinvista aquilo que foi o mês anterior do IPCA. Ou seja, você recebeu 10 mil reais. O IPCA mensal do mês anterior foi 0,29. Então você aporta 29% do seu rendimento aqui, 2.900. Recebi 10 mil de novo, Léo. E o IPCA desse mês foi 0,45. Aporta 45% agora, vai ser 4.500. Se você quiser ser muito conservador. O que eu tô te dizendo é que, matematicamente falando, em torno de 10 a 20% do seu rendimento, considerando que você investe em ativos que repassam a inflação, é o suficiente para você manter o seu poder de compra. Isso no longo prazo, porque algumas empresas, elas demoram um pouquinho para repassar a inflação. Os fundos imobiliários repassam a inflação anualmente. Então, com o caminhar da sua carteira, você reinvestindo 10 a 20% do seu rendimento, você vai conseguir manter seu poder de compra. E olhe lá, se você tem bons investimentos, vai conseguir ainda aumentar os seus rendimentos. Então você recebia 10 mil reais, e aí considerando aqui já corrigido pela inflação. Se você fizer isso, você vai pelo menos 10 mil reais lá no futuro de poder de compra também, eternamente. E se as suas empresas foram boas, perenes, líderes de mercado, fundo imobiliário também bom, perene, líder de mercado no setor que ele está, ele também vai repassar a inflação, às vezes mais do que a inflação, e aí você fazendo isso, no final lá você vai ganhando 12, 15, 20 mil ao invés de só 10, isso corrigido pela inflação, beleza? Vou deixar a tarefa de casa para você assistir esse vídeo aqui, não vacila, e deixe seus comentários aqui que eu vou me esforçar ao máximo para responder todos os comentários desse vídeo, porque ele é muito importante. Esse é aquele tipo de vídeo mais importante do canal, mas que pouca gente assiste.